Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Irmão Vinícius, mais uma vez. Hoje eu gostaria de falar a respeito de como seria um governo cristão segundo as Sagradas Escrituras, né? Irmãos, o que é que Jesus diz de como os governantes devem ser? E o que é que a Bíblia diz sobre os governos, né? Você vai ficar admirado sobre o que a Bíblia diz, né? Existem coisas que nós achamos normal que os governantes façam, né? Mas que a Bíblia vê como um absurdo. Vou dar um exemplo, né? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 8, né? Da eleição de Saul. Diz assim: Tendo-se juntado todos os anciões de Israel, foram ter com Samuel a Ramá e disseram-lhe: Bem vês que está velho, e que teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei que nos julgue, como o tem todas as nações. Esta linguagem desagradou a Samuel, porque lhe diziam: Dá-nos um rei para que nos julgue. Samuel fez oração ao Senhor, né? E o Senhor disse a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo que te dizem, porque não é a ti que eles rejeitaram, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. É assim que eles sempre têm feito, desde o dia que os tirei do Egito até hoje. Como me abandonaram a mim e serviram a deuses estranhos, o mesmo te fazem a ti. Ouve, pois, a sua voz, mas dá testemunho contra eles e declara-lhe o direito do rei que reinar sobre eles. Então, Deus disse: Olha, fale para o povo o que o rei vai fazer de errado, né? O rei que eles pediram, o que esse rei vai fazer de errado. E Samuel descreve as coisas erradas que o rei vai fazer, né? E essas coisas erradas que o rei vai fazer são coisas que os governantes fazem, né, com o povo hoje. Por exemplo, diz assim, né? Samuel referiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe tinha pedido um rei e disse: Este será o direito do rei que vos há de governar. Tomará os vossos filhos, né? Pô-los-á nos seus carros, fará deles moços de cavalos e correrão diante dos seus coches. Então, Samuel está dizendo: olha a coisa horrível que o rei vai fazer. Ele vai pegar seus filhos e transformar eles em moços de cavalos, né? Fará deles seus tribunos, seus centuriões, lavradores dos seus campos, segadores das suas messes e fabricantes das suas armas e carros. Fará de vossas filhas suas perfumadeiras, cozinheiras e padeiras. Tomará também o melhor dos vossos campos. O rei vai pegar. Olha que coisa horrível que o rei vai fazer. Ele vai pegar o melhor dos vossos campos, das vossas vinhas, dos vossos olivais e dá-los aos seus servos. Olha que coisa horrível, né? Também tomará o dízimo dos vossos trigos e das vossas vinhas eh, para, para ter que dar aos seus eunucos e servos. Tomará também os vossos servos e servas, os vossos melhores bois e jumentos, e os empregará no seu trabalho. Tomará também o dízimo dos vossos rebanhos, vossos próprios, e vós próprios sereis seus servos. Então clamareis ao Senhor por causa do rei que vós mesmos elegestes, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia, porque vós mesmos pedistes um rei. Então, a primeira coisa errada que o rei vai fazer é vai tomar os seus filhos para levar eles para a guerra. Vai tomar eles à força para levar eles para uma guerra. Isso existe hoje? Existe. Se chama alistamento militar obrigatório, né? E o profeta Samuel coloca o alistamento militar obrigatório na lista de coisas erradas que o rei vai fazer. Então, segundo as escrituras, é um absurdo que uma pessoa seja obrigada a ir para uma guerra. Se você não quer ir à guerra, você não devia ser obrigado a isso.
segundo a vontade de Deus, os homens deviam ir à guerra voluntariamente, né? Outra coisa errada, né, que o rei ia fazer e que os governantes fazem hoje é pegar o melhor daquilo que o povo possui para fazer as suas coisas. Então, o rei, ele não pode tomar o povo à força para fazer aquilo que ele quer, né? E isso que os governantes fazem muito, né? Então, o que é que Jesus fala sobre os governos, né? Como é que os cristãos devem governar, né? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 24. Levantou-se também entre eles uma contenda sobre qual deles se devia considerar o maior. Lucas capítulo 22, versículo 24. Jesus, porém, disse-lhes: os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm autoridade sobre elas chamam-se benfeitores. Não será assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, faça-se como o mais pequeno, e o que governa seja como o que serve. Não é isso? Então, Jesus disse, olha, os reis dominam sobre as nações, mas vocês não vão fazer assim. Então, um governante não pode dominar o seu povo de maneira nenhuma, segundo Jesus. Os governos do Brasil dominam o povo de alguma maneira? Sim, dominam o povo. Um exemplo é o alistamento militar obrigatório, né? Você pode dizer assim, Vinícius, mas você está no Brasil porque você quer, porque você poderia ir a outro país, pegar um avião e ir para outro país da sua preferência. É verdade, mas, por exemplo, uma pessoa pobre que não pode sair do país, no dia que chegar o alistamento militar obrigatório para ela não vai ter para onde ir. Não é isso? Então ela é dominada pela vontade do governo. Por exemplo, outro exemplo, né? É a lei anti-homofobia que foi passada no Supremo Tribunal Federal. Qualquer pessoa com o mínimo de dinheiro pode sair do país para não viver sob essa lei. Mas uma pessoa pobre não pode sair do país para não viver sob essa lei, né? Então ela é dominada por algo que ela não foi consultada, né? Então qual é a minha opinião de como os governos deveriam ser? Lembrando que é a minha opinião. O ideal seria que os governos tivessem a extensão territorial do Acaracuzinho. Na minha opinião, os países tinham que ter a extensão territorial do Acaracuzinho. No máximo. Porque assim, no dia em que eles decidissem uma bobagem, a pessoa simplesmente poderia caminhar para o país vizinho. Mas como os países eles têm uma extensão territorial gigantesca, as pessoas que não têm condição de sair do país são dominadas pelos absurdos que os governantes decidem, né, contra elas. Como lei anti-homofobia, alistamento militar obrigatório, enfim, tudo que domina um povo, né? Então, nós somos dominados pelo governo, ou pelo menos as pessoas mais humildes são dominadas pelo governo, porque elas não têm condições de sair do país.
Então, segundo o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm autoridade sobre elas chamam-se benfeitores. Não será assim entre vós. Vocês não vão dominar as nações. Não dominem ninguém. Mas o que entre vós é o maior, faça-se como o mais pequeno. E o que governa seja como o que serve. Não é isso? Então, se os governos tivessem pequenas extensões, na minha opinião, se os governos tivessem pequenas extensões territoriais, eles não dominariam mais os povos, mas eles seriam como que serve. Porque eles seriam obrigados a pensar: se nós fizermos esse absurdo, o povo simplesmente vai caminhar para outro lugar. Não é isso? E ninguém seria obrigado, né, a ser governado por eles. Não é isso? Então, para que o povo não fosse dominado, né, os países, na minha opinião, tinham que ter a extensão territorial no máximo do Acaracuzinho. Esse aqui seria o ideal, no meu modo de ver. Porque essa é a única maneira que eu consigo enxergar para que as pessoas não fossem dominadas pelos governos. Não é isso? Então, esse é o governo cristão, né? Segundo a visão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Jesus, um governante não pode dominar o seu povo. E nós somos dominados pelos governantes do nosso país, né? Então é isso, irmãos. Nós temos que buscar governantes que não nos dominem. Isso é muito difícil, porque o nosso país é muito grande, né? E qualquer coisinha faz com que as pessoas sejam dominadas, porque as pessoas mais humildes não têm para onde ir, quando o absurdo é decidido lá em Brasília. Então elas acabam sendo dominadas pelo governo, né? Então, o ideal seria, na minha visão, que os países tivessem a extensão territorial do Acaracuzinho, né? No dia tem muitos movimentos separatistas, né? Por exemplo, já tiveram movimentos lá no sul, do sul se separar do resto do país. Eu seria favorável, porque o sul, em geral, ele é dominado, né, pelos absurdos que Brasília faz, né? Então, o ideal seria que, na minha visão, né, que os países tivessem a extensão territorial do Acaracuzinho, né, para que, por exemplo, no caso de um bandido ser eleito, as pessoas simplesmente caminham para outro país. Só que num país com a extensão territorial do Brasil, isso não é possível para as pessoas mais humildes, né? Então é isso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.